Maristela, qual o tempero mais utilizado na cozinha? Alho, pimenta. Na medida certa, ele dá vida e realça qualquer refeição, mas se exagerar... Ah, agora eu já sei. Além de dar gosto, conserva os alimentos, não é? Exatamente, é o sal. Hoje nós vamos aprender a fazer a salmoura de repolho, o famoso chucrute. Vegetais frescos estragam muito rápido, e uma das técnicas que a gente utiliza é a salmoura, que é um processo de fermentação, que além de conservar o alimento, deixa ele com sabores incríveis. A salmoura que vamos fazer hoje é de repolho, bem conhecida na culinária alemã. Aqui no Brasil nós chamamos de chucrute. Vamos aos ingredientes? A primeira coisa que a gente faz é higienizar bem o repolho. Primeiro a gente limpa as folhas com uma escovinha e água corrente. Depois deixa 30 minutos numa solução de hipoclorito. A gente cortou em tiras não muito finas, mais ou menos nessa espessura aqui, ó. É importante separar uma folha inteira. Nós vamos usá-la no final da receita. Agora a gente vai aprender a fazer a salmoura. Para isso a gente vai encher o pote com 2/3 de água. Aqui eu vou acrescentar de 2 a 3% de sal. Ou seja, se forem 100 ml de água, eu vou utilizar 2 gramas de sal. Pronto, agora a gente já pode colocar o repolho no pote. Vocês estão vendo que eu estou enchendo o pote bem cheinho para ocupar todos os espaços. Não esquece de colocar a semente de mostarda e o alho. É muito importante em qualquer salmoura os alimentos estarem completamente submersos. Como está aqui, está tudo coberto, tudo abaixo da água. Chegou a hora de utilizar a folha que a gente separou. A gente coloca como uma tampa. Isso vai evitar que nada fique boiando. A nossa receita já está pronta, agora é só esperar o processo de fermentação. Para isso a gente vai guardar ela num lugar arejado, longe do sol e com a tampa semi-aberta. Olha a salmoura! Muito antes da geladeira, a fermentação foi uma das primeiras maneiras de estocar comida. Esse processo biológico em que fungos e bactérias transformam o açúcar dos alimentos em ácido lático aumenta a duração da comida, facilita a digestão e ainda cria delícias como pão, iogurte, chocolate, shoyu, queijo, cerveja, vinho e também o nosso delicioso chucrute. Hoje nós vamos servir nosso chucrute com baguete e linguiça vegana. Aqui a gente tem o chucrute pronto. Ele está há 1 mês na salmoura. O mínimo que você precisa esperar para consumir são 20 dias. Por ser uma conserva, o chucrute é uma ótima opção para quem pensa em empreender, além de ser muito barato de fazer. Quem vai conversar um pouquinho com a gente e provar o nosso chucrute é a Tati Lund, que é chefe, nutricionista e sabe tudo de culinária vegana e fermentação. Nós trouxemos hoje um pão com fermentação natural, uma linguiça vegana com mostarda e o chucrute. Tudo vegetariano, né? Sim. Obrigada aí pela... Nós trouxemos esse prato porque você é vegetariana. E como surgiu essa descoberta para esse novo estilo de vida? Então, como você mesmo falou, o vegetarianismo é um estilo de vida, né? Não é só sobre alimentação. Eu me tornei quando eu vi um vídeo no meio da faculdade de nutrição que chama Carne é Fraca. Com 19 anos, daí eu cheguei em casa e falei, mãe, nunca mais vou comer carne. E hoje eu tenho 31, já sou vegetariana há 12 anos, nunca tive nenhum problema com isso e pelo contrário, minha vida mudou, assim. Acabei em nutrição, fui fazer gastronomia para aprender a cozinhar e aprender a me virar na cozinha, né? Porque eu acho que quando a gente é vegetariana, a gente precisa colocar a mão na massa. Infelizmente as pessoas acham que não dá para se alimentar sem carne, né? Eu não me tornei vegetariano, mas eu consegui reduzir muito a quantidade de carne que eu como. Hoje eu como carne de forma consciente, né? E o que você come, assim, para substituir essa proteína animal? Muita gente tem essa dúvida e não sabe como se alimentar. Então, eu como tudo menos carne. Essa é a diferença. Eu acho que até meu prato é muito mais diversificado, muito mais colorido, porque eu exploro uma gama muito maior de alimentos, né? Eu nunca tive nenhuma deficiência, nada. Eu, como tenho esse background aí de nutrição e gastronomia em conjunto, eu também consigo equilibrar melhor o meu prato. Mas eu acho que é basicamente isso. Você ter todos os grãos, todas as leguminosas, né? E variar sempre. E todos os legumes, verduras, um máximo de cor dentro do seu prato, não vai estar faltando nada. É uma coisa cultural brasileira, a cultura da carne, né? De onde eu venho, por exemplo, a cultura da carne é presente em
todos os dias, principalmente nos fins de semana, que a galera faz um churrasco, exatamente. Hoje em dia, assim, meu irmão mora num lugar que ele tem uma laje, tem uma churrasqueira, e teve um dia que eles tinham uma picanha lá para fazer para eles, mas eu fiz a minha parte primeiro, né? Coloquei todos os legumes na grelha, fiz um marinado, coloquei várias especiarias, ervas, nada de muito caro, super acessível, mas coloquei berinjela, abobrinha. A única coisa que eu coloquei que é um pouco mais caro foi o cogumelo, por exemplo, que tem essa textura da carne, mas eu coloquei tudo e eles simplesmente desistiram de botar a picanha, porque estava tudo tão gostoso que foi o suficiente. É mais uma mudança de mentalidade, de hábito mesmo, que está enraizado aí na cultura brasileira, né? E o que eu faço lá no restaurante é isso, né? Mostrar que é possível, mostrar uma nova alternativa. Mas eu ia falar da questão do preço, né? Que as pessoas acham que ser vegano é caro, né? E não é verdade, é um mito, né? Total. E até porque você tira a proteína animal do seu prato. Então, olha quanto você já não economiza. E eu comecei por conta dos animais, mas hoje em dia é uma questão filosófica que eu acho planetária importante, assim. Se a gente não, pelo menos, reduzir o consumo de carne, o nosso planeta não vai mais aguentar. E no seu restaurante você tem muitos fornecedores, porque você trabalha com alimentos orgânicos, né? Bem fresco. Você conhece bem os seus fornecedores? Então eu visito pessoalmente, não só eu, como toda a minha equipe. A gente vai junto até esses fornecedores. E é isso, né? No org é tudo de acordo com o que a natureza oferece. Então todo dia é um prato do dia diferente. É uma adrenalina, uma rotina intensa, mas é muito gostoso esse contato direto de amizade, fidelidade com o produtor. Como é que você acha que a gente consegue viabilizar esses alimentos orgânicos para a sociedade? Primeiro, tem várias questões aí, né? A primeira de todas é que a gente não coloca no produto tradicional o valor da externalidade disso. O que esse alimento, o que a produção desse alimento de monocultura está causando no meio ambiente, né? E isso tem um valor. Hoje em dia a gente só quer o barato, 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 sem pensar no entorno, né? E o que isso vai custar lá para frente? Isso é um ponto que vale a pena pensar. E o que isso também está causando na nossa saúde? O que eu estou economizando de farmácia, por exemplo? E a outra coisa é essa, assim, você ter o contato direto com o pequeno produtor. Nas feiras orgânicas é uma boa alternativa, né? Se você vai buscar um supermercado, é claro que tem aquilo ali, tem uma distribuidora, tem um atravessador, então o produto vai estar muito mais caro. E uma grande alternativa, além das feiras, são essas compras coletivas. A gente se junta e compra coletivamente e consegue um preço muito mais barato. Outra alternativa também é a gente começar a plantar em casa, né? Sim. Em casa eu tenho tudo que eu preciso lá. Assim, eu quero fazer uma salada, já tenho Não precisa verduras, sair de casa, punks, tudo lá dentro. Mostrar também que esse é um segmento, né? A sustentabilidade, veganismo, vegetarianismo, hoje em dia está em alta, não só por moda, porque é necessário, né? Claro. Então também vale investir. Acho que quando a gente faz uma coisa justa, tem um retorno justo também. Com certeza. Obrigada, Tati, por sua visita. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada a vocês. E espero que você venha mais vezes. Sim, prazer imenso estar aqui. Isso aqui é casa. Posso? Obrigada, que eu só falei. Maravilhoso.